Vou começar aqui a minha live de hoje, que eu prometi para vocês. Perguntei qual era o melhor horário aí. E hoje eu vou falar sobre o biomagnetismo e doença autoimune, tá? Então, esse é o tema de hoje. Eu vou falar como que foi na minha vida, na verdade, contar aí a minha jornada, né, com o biomagnetismo, tratando uma doença minha autoimune. Estou mandando aqui, convidando algumas pessoas para entrarem aqui na live também. Ai, tem bastante gente entrando aqui. Jardel, Rodrigo, Terapias, Renatinho, entrou aí. Rodrigo estudou comigo, fez faculdade comigo. E então tô fazendo essa live para explicar aí. A Jaque também tá aí online para explicar para vocês, contar na verdade minha história, que eu nunca contei, na verdade, né? Nesse tempo que eu trabalho com a terapia, eu nunca contei a minha história, né? Como que começou, o que aconteceu. Na verdade, eu nem vou contar como que é a atuação da terapia, nada disso, mas sim como que eu conheci essa terapia, né? Oi, Rodrigo, oi, Lion, sejam todos bem-vindos à minha live. E aí eu vou começar aqui a contar para vocês essa história aí. Para quem não conhece, o biomagnetismo é uma terapia que se utiliza ímãs, mas aí eu vou contando aí mais para frente. Em 2015 para 2016, mais ou menos, eu comecei a ficar muito doente, assim, ter crises de diarreias, assim, horríveis, né? Até esse tema para mim foi bem desafiador pegar e abrir, né, para as pessoas. Mas eram crises assim, de 15 vezes, sabe, no banheiro por dia. Era assim, horrível mesmo, era bem complexo. Trabalhava fora nessa época, né, não trabalhava ainda por conta. Então, às vezes, estava no metrô, meu Deus, tenho que achar um banheiro que eu tô passando mal. E eu não sabia o que era. Ia no hospital e os médicos falavam assim, olha, é uma diarreia, uma virose, enfim, você tem que esperar aí pra ver. Se passar um mês, aí pode ser que seja alguma coisa, né? E aí foram passando um mês e nada, e não descobria o que era. E os médicos, não, deve ser alguma coisa que você comeu, que tá te fazendo mal. Só que assim, chega num momento que fica insuportável, né? Às vezes a gente tem uma diarreia e já fala, não vou trabalhar. Imagina ficar assim, mais de um mês, né? Todos os dias passando muito mal. E aí, tudo bem, fui atrás, vamos descobrir o que é isso. E aí foi onde eu fiz o exame, uma colonoscopia, né? E aí os médicos descobriram que eu estava com colite, que é uma síndrome do intestino irritável. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Mandem aí, estou ouvindo bem ou não. Eu coloquei o fone, mesmo que eu não esteja com outra pessoa, para ver se fica melhor aí. Então, é uma inflamação no intestino, no colo do intestino, né? E aí eles falaram pra mim que é uma doença autoimune, que é uma doença que o próprio corpo, né, vai ali criando isso. Obrigada por responder que tá bom. Obrigada por responderem aí que tá ok. Qualquer coisa vocês vão me avisando. E aí eu falei, tudo bem, né? E agora? Aí eles falaram assim, aí eu autoimune, e agora, o que é isso, né? Então, e é pelo resto da vida. Aí eu, oi? Como assim pelo resto da vida? Nossa, sou muito nova para ter alguma coisa assim pelo resto da vida, é muito tempo, né? E isso me deixou assim muito como, né? Como eu vou ter algo assim pelo resto da vida? E aí tudo bem, eu sempre fui meio assim,
não vou em um médico só, vou em 3, sabe? E os 3 falaram que era uma doença autoimune, né, e que eu deveria tomar um remédio pelo resto da vida, enfim. E aí eu falei, tá bom, mas assim, como que eu paro essa crise, né? Pelo resto da vida eu vou ter a crise? Não, vamos te passar remédios e você vai tomar esses remédios por 3 meses e um que vai ser pelo resto da vida. Em 3 meses você vai ficar bem e vai conviver com isso, né? Com essa doença, com essa colite, né? Enfim. Mas saiba que é pelo resto da vida. E aquilo me deixou assim, meu Deus. E aí comecei, tá. E como se não bastasse, né? Já todo esse alarde. Eu perguntei para um médico, nossa, tá, né? Eu tenho isso, mas qual que é a gravidade disso? Né? E ele falou assim pra mim, pior que isso, só câncer. Nossa, aí, tipo, caiu o meu mundo, né? Naquele dia chorei pra caramba, fui correndo, tipo, encontrar meu pai, falar, meu Deus, e agora, né? Pai, pior que isso, só câncer, então é uma coisa muito grave, sabe? Enfim, e aí eu fui, né, fiz esse tratamento por 3 meses, falei, vou fazer o tratamento por 3 meses, mas não aceito que eu tenho isso pelo resto da vida. E fiz o tratamento por 3 meses. E eu não melhorei nada, 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 nada. Continuava tendo as crises. Quando eu falo crise, né, é que pra mim era crise ter diarreia várias vezes por dia, né? Ter aquela crise de chegar ao ponto de 15 vezes, né, no banheiro. Então isso era pra mim a minha crise, né? Enfim, aí tudo bem. Passaram uns 3 meses, eu não vi resultado nenhum, não melhorei. E falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Sabe? Como que eu vou resolver isso? E o remédio não era algo barato, né? Na faixa de uns R$ 300 e só um laboratório que faz ele, né? Tudo bem. Resolvi por conta parar de tomar esse remédio. Falei, não resolveu nada, então vou seguir e vamos lá. E aí fiz algumas terapias, enfim, nunca fui muito de acreditar em terapias alternativas, holísticas, né, energéticas, terapias naturais. E aí falei, fiz comecei a buscar um monte de coisa, queria a solução, né? E nada resolveu. Enfim, estava fazendo um curso, né? Um curso relacionado à minha área profissional. E eu estava lá nesse curso, tal, super animada, né? Mas com aquela insegurança, aquela coisa de meu Deus, né? A qualquer momento eu posso passar mal, vou comer em algum lugar e agora, né? E aí uma pessoa comentou assim pra mim, Samela, tem um cara aqui, comentando comigo e com uma outra amiga. Tem um cara aqui, gente, muito louco. Ele pega e mexe no pé, assim, da pessoa, e aí descobre o que a pessoa tem e coloca uns ímãs. E aí, diz que ajuda em várias questões, várias doenças, a equilibrar o corpo, o pH, não sei o que lá. Eu falei, nossa, que coisa louca, muito louco isso aí. O cara mexe no seu pé e descobre as coisas, né? Aí eu falei assim, tá, mas quero saber quem é. Eu tô topando tudo, eu quero resolver essa questão. Quem me conhece aí, né, e viveu essa parte da minha vida, sabe que eu tava assim, meu Deus, preciso resolver isso. E aí eu peguei o contato dessa pessoa, né, era um senhor, e ele me passou o contato da terapeuta que fazia o atendimento, né, ele estava ali naquele curso, demonstrando, falando para algumas pessoas, mas era uma outra pessoa que fazia o atendimento. E esse meu curso era de 4 dias, sabe, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa, eu já entrei em contato no final de semana, já marcando para segunda-feira. Quero fazer isso aí. Nem fui pesquisar.
tipo, o que que é, como funciona, porque eu queria resolver minha questão. Não sei vocês aí, mas quando a gente passa por um momento, né, de algo forte na nossa vida, né, a gente só quer achar a solução, né, como o mundo tá passando por toda essa questão, a gente só quer, o que for aí, a gente quer, né, isso aqui ajuda, então vamos lá que, né, quero ir atrás, o que que pode realmente me ajudar aí. Então tava nessa loucura e quero ir, vou fazer, enfim. Mas sempre descrente nessas terapias, né? Como eu falei. O Renatinho falou aí, verdade. Ele me conhecia, já me conhece de décadas e ele lembra que eu estava muito assim. E aí, calma aí que me fugiu. E aí fui fazer a terapia, mesmo assim, é muito louco, né? Mas vamos lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa nem perguntou assim, olha, o que você tem, tal, tal, tal. Falou, olha, deita aí na maca, enfim, deitei numa maca. E eu falei, precisa tirar o sapato? Não, pode ser de sapato mesmo, tal. O pé tem que ficar um pouquinho pra fora da maca, não sei o que e tal. E eu, tá, né, vamos lá. E aí ela começou a mexer assim, né, nos meus pés. E aí falava, tipo, fígado com fígado, rim com rim. E ia anotando algumas coisas. E não me perguntava nada, só lá, tal coisa com tal coisa. E eu falei, tá, né? Ok, tô aqui pra receber o negócio, vamos ver. E ela foi perguntando, tal. Depois que ela terminou de perguntar, ela colocou os ímãs no meu corpo, né? Colocou os ímãs e falou, agora você vai descansar aí um pouco com os ímãs, enfim, e saiu da sala. E ficou um bom tempinho assim fora. Hoje eu sei que é na faixa de 20 minutos, 30 minutos, mas na época eu não sabia. E aí eu fiquei lá, né, tipo, esperando. Ai, meu Deus, o que é isso, né? Ai, o que será que deu? Um detalhe. Ela falou, né, deu ponto X, você tá sentindo aquilo, Y, Z. E tinha tudo a ver com o que eu tava sentindo, né? Mas eu falei, nossa, muito louco isso aí, né? Mas vamos ver, eu quero saber o resultado disso, né? E aí fiz a sessão e ela veio, tirou os ímãs, tal, conversou um pouco. Gente, antes de eu sair do consultório, me deu uma dor de barriga. Aí eu pensei, esse negócio não funciona, sabe? Mas, né? Vamos lá, né? Tinha dado que eu precisava fazer 5 sessões iniciais para equilibrar, enfim, que nessas 5 sessões eu ia sentir a melhora. Eu já tinha feito outras coisas que eram 10 sessões e não tinha melhorado, mas eu falei, vamos lá, vou fazer então as 5 sessões. Aí saí de lá, passei mal, né, no dia, falei, putz, nem saí daqui já tô passando mal, e agora? E era longinho, sabe? Falei, agora, né, vou embora já encucada. Tudo bem. Fui, voltei nas próximas sessões. Na segunda sessão, ela falou assim pra mim, olha, então, como tá bem, assim, complicado o seu caso, você vai ter que fazer a terapia, né, uma vez por semana comigo, mas também levar uns ímãs pra você andar o dia inteiro com esses ímãs no corpo. Aí me passou os pontos, né? E aí eu grudava na catraca do ônibus, sabe? Porque são ímãs muito fortes, sabe? Era até meio engraçado, porque eu fiquei, tipo, o abdômen todo cheio de imã, assim, né? Enfim, mas eu falei, vamos lá, em frente. Quando chegou acho que terceira sessão, assim, eu não tava mais tendo as crises, né? Já tinha equilibrado bastante, tava me sentindo melhor. E eu falei, caramba, eu não tô tomando nada, tô só com essa terapia, já tô me sentindo muito, muito melhor. Às vezes acontecia o intestino soltar um pouquinho, né? Uma coisa ou outra. E ela falou assim pra mim, Samela,
eu acho que seria interessante a gente saber aí se não tem alguma coisa que você come que tá te fazendo mal. E aí eu falei, tá, vamos, claro, vamos ver isso. E aí ela pediu para fazer uma lista de coisas que eu normalmente consumia, enfim. E aí eu continuava ainda descrente desse negócio que ela mexia no meu pé e meu pé respondia, né? E assim, eu quando tomo cafeína, pasmem, me dá o efeito contrário. Quem me conhece sabe disso. Eu tomo, eu fico mole, sabe? Não me dá aquela. Antes me dava isso, depois de um tempo começou a eu tomar coisas com cafeína, me deixar down, sabe? E aí eu falei, ninguém tem isso, né? Não conheço ninguém que fale, nossa, me faz mal. Conheço gente que fala, ai, me dá uma dor no estômago, coisa assim, mas não de, ai, fiquei mole, sabe? O oposto, né? E aí, até eu descobri isso, eu fiquei muitas vezes até no trabalho meio lesada. E aí eu falei assim, vou colocar aí na lista isso porque, né, vamos fazer o pessoal aí, vamos ver se... Eu olhei aqui as pessoas entrando e falei, vamos ver o pessoal. A Pamela entrou aí, a Pri. E aí eu falei assim, vou colocar umas coisas na lista, tipo essa do café, né? Que tipo, quem tem alergia a café? Que faz mal tomar café? E coloquei na lista e falei, vamos testar essa mulher, né? Aliás, essa terapia, vamos ver se funciona mesmo. E coloquei lá na lista. E aí, coloquei várias coisas que eu consumia, que eu gostava de comer, que eu comia no dia a dia. E aí tudo bem. Aí eu, fui, levei. Gente, aí ela perguntou, a Samela pode, né? Café faz bem pra Samela? Não. Aí eu falei, mentira. Que ela descobriu isso perguntando lá, balançando o meu pé. Eu falei, nossa. E aí ela começou a perguntar várias coisas. E aí ela perguntou assim, eu tinha comido, acho, num dia lá, macarrão, a bolonhesa, né, com carne vermelha, tudo. Aí eu coloquei lá, macarrão faz mal? Não. Molho de tomate faz mal? E aí eu tinha tido o intestino soltou, né? E ela falou assim, carne vermelha, né, faz mal pra Samela? Sim. Aí eu falei, uou, né? Aí foi tendo que investigar, sabe? Não... Hoje eu tenho uma lista lá com bastante coisas, mas não dá pra colocar tudo, né? Então às vezes a pessoa tem que trazer algo. Eu levei uma listinha, eu acho que tinha 20 coisas, sabe? E aí várias coisas que irritavam o meu intestino naquele momento. Então tinha tem coisas que eu voltei a comer e outras não, né? Então, daí eu comecei a fazer o teste, né? Tá, lá meu corpo disse que faz mal comer, lá no biomagnetismo deu que faz mal comer a carne vermelha. Daí eu testei, realmente passei mal. E eu comecei a cortar essas coisas, e aí eu comecei também, aí sim, a melhorar. Melhorar, 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 melhorar. E tem uma questão, né, que eu falo, foi assim, nossa, legal, sair das crises, né? Mas tem uma coisa, gente, que é muito forte, muito, muito, muito forte. E eu acho que todo mundo aí vai me entender. É o psicológico. Ele é muito forte, é assim, dominante, digamos, em alguns momentos. Então, meu corpo consegui, né, equilibrar com o biomagnetismo, me encantei pela terapia, falei, meu Deus, um negócio que eu ia morrer, né, com ele, e eu fiquei melhor, né. Mas na minha cabeça, demorou muito tempo pra... Porque como eu fiquei muito tempo nesse estado, né, minha cabeça demorou muito tempo pra... ok, sabe? Então, isso aí foi um processo
muito demorado de conseguir, ok, sei lá, porque eu achava que tudo que eu ia comer eu ia passar mal. Até hoje eu evito algumas coisas, né? Porque sei que já não fazem bem, então eu evito. Carne vermelha eu não como. Eu já tentei voltar a comer, fiz o teste, aí eu passei mal, eu falei, não preciso. Tem outros tipos de coisas que eu posso comer. Mas acho que é isso, respeitar. Tô sentindo o cabelo aqui no... Passei álcool em gel, tá, gente? Tô até com ele aqui. E aí, vou até passar de novo, né? Então, eu respeitei. Olha, tem coisas que até hoje eu vou. Ah, deixa eu tentar isso aqui, ver. Ah, se acontecer alguma coisa, pode, sei lá, soltar. O máximo que pode acontecer é soltar o meu intestino, sabe? Mas eu tive que trabalhar muito a cabeça, muito, né? Porque senão você fica um pouco neurótico, né? Depois que você tem essa questão e ficar muito tempo com aquilo, né? E aí, teve um. Então aí eu me senti super bem, falei, nossa, que terapia incrível, né? Não estou tomando remédio, até hoje não tomo esse remédio que eles mandaram. Não indico ninguém a parar de tomar remédio. Tanto é que dentro da terapia o biomagnetismo é complementar, né? Eu parei de tomar porque, no meu caso, no começo, antes do bio, eu já tinha parado de tomar porque eu não vi efeito nenhum. Aí eu falei, vamos seguir em frente, ver o que resolve aí, né? Então, aí eu falei, poxa, essa terapia é incrível. Imagina, eu quero aprender isso para ontem, sabe? Eu sou uma pessoa que adoro, né, me desenvolver, aprender coisas novas. Então, eu falei, eu quero aprender isso. Inicialmente, eu quis aprender para quê? Para ajudar a minha família. Se alguém ficasse doente, alguma coisa, eu pudesse trabalhar com essa terapia para ajudar a minha família. Inicialmente foi esse pensamento. Nossa, já pensou, posso ajudar minha avó, meus pais, né? Poxa, se me ajudou com isso, pode ajudar, né, eles. E aí fui fazer o curso do bio e aí falei, tá, mas se eu posso, eu sempre trabalhei com pessoas, né? Eu falei, tá, mas se eu posso ajudar minha família, por que não estender a ajudar outras pessoas, né? Que podem estar passando aí pela mesma situação que eu e ter uma terapia natural, não invasiva, que pode ajudar, sabe? Por que não? Né? Por que não? E eu já atuava trabalhando com pessoas e via o quanto que elas precisavam, né? Porque tinha essa questão tanto aqui da mente, como também a questão física, né? E a questão emocional. Então, por que eu não posso tratar também as pessoas utilizando o biomagnetismo? Mas antes disso, né? Eu falei que eu fiquei melhor com biomagnetismo, que tive a questão de depois trabalhar minha mente. Mas eu não contei para vocês o restante dessa história. O que aconteceu? Lá, quando eu fiz o primeiro exame, falaram que de 2 em 2 anos, no máximo, eu deveria refazer o exame, né? Porque era algo pelo resto da vida, então eu tinha que fazer um acompanhamento para ver se não evoluiu, enfim, tudo isso. E aí, eu passei um pouco dos 2 anos, mas eu fui no médico. Falei assim, olha, eu gostaria de refazer o exame, porque o médico que eu fiz da outra vez disse que eu tinha que manter de 2 em 2 anos, enfim. Tá, Samela, mas você tem algum sintoma, alguma coisa? Como você se sente? Não, tô bem, tal, ok. Ah, olha, é um exame de risco, né? Não falaria pra você fazer, enfim. Aí eu falei, mas eu quero fazer, né? Pra ver como é que tá. Tudo bem. Daí passou para um outro médica, falou, ah, tá bom.
E eu sempre levando o exame, né? Olha, é isso aqui. Tá, mas você tá bem? Você não tá tomando remédio? Tô bem, não tô tomando remédio. Então, ok, continua sem tomar o remédio, enfim. Aí eu falei, já que eu parei o remédio, eu quero fazer o exame pra ver se tá tudo ok. E aí, uma proctologista passou para me fazer o exame, eu fiz o exame. E fui levar para ela o resultado do exame, com o exame anterior e com o exame atual. Ela olhou para mim e falou: onde você conseguiu essa melhora meteórica? Como você conseguiu? Essa frase grudou na minha cabeça, sabe? Ela usou essa palavra. Como você conseguiu essa melhora meteórica? E aí ela falou assim, olha, aqui pelos seus exames, eu nem posso mais dizer que você tem colite, né? Tem uma irritabilidade, mas é bem pouquinho que qualquer pessoa pode ter, que não é considerável colite. Aí eu falei, sério? Uou! Né? E, ok, né? Ela falou, então, o que você tem que fazer? Continuar com o que você está fazendo, né? Que eu mudei a alimentação, ela falou, não precisa tomar os remédios, né? E continua a sua vida normal. Se acontecer em algum momento você perceber, nossa, meu, voltou, tive crise, não tô legal, enfim, você retorna. Mas hoje não precisa mais, né? Então, tive essa continuação, né? Desse acompanhamento, de levar, de ir atrás para ver como é que tá, enfim. E é isso, né? Foi assim, nossa, que legal, né? Algo que no momento parecia algo tão, meu, é para sempre, e agora, né? Como que eu vou conviver com isso, né? E eu tenho falado com bastante pessoas que também tiveram diagnósticos assim e hoje convivem aí é, com a, com a doença autoimune. Eu atendo, né, como eu falei, eu trabalho com isso, então eu atendo muitas pessoas que, poxa, eu tenho fibromialgia, eu tenho tal coisa, enfim, e vai fazendo trabalho com o biomagnetismo e vai sentindo a melhora, sabe? Sente a melhora desses sintomas e vai conseguindo ter uma vida aí normal, né? Às vezes, e sempre eu falo, né? O bio é complementar, né? Como eu falei na live de ontem, não sei, ontem ou antes de ontem, eu falei sobre que eu tenho visto bastante médicos que hoje estão, além do tratamento que eles fazem, eles também estão fazendo curso de biomagnetismo e atendendo também a terapia de biomagnetismo. Porque estão percebendo que ajuda, né? Então, um é complementar do outro, né? Então, posso ajudar mais ainda as pessoas, né? Então, com a formação deles e mais a terapia, eles veem que isso ajuda. Então, de novo, não falo para ninguém deixar de tomar remédio por conta própria, né? Entrou a Tânia aí, que também trabalha com bio. E assim, é incrível, né? Ele é uma terapia, assim, incrível. Quem não conhece ainda, eu vou colocar mais coisas aqui dizendo sobre o bio. Mas hoje eu queria mesmo, assim, tem umas 2 semanas que eu tô sentindo isso, que eu deveria compartilhar, sabe? Qual foi o efeito na minha vida para mim resolver trabalhar com essa terapia, né? Não é algo que, eu vi e quis fazer, poderia ser, mas para mim é muito forte porque foi algo que me ajudou, né? Eu passei por uma situação e aí eu fui tratada com essa terapia. Então, por isso, eu acredito muito, né? E aí, os meus pacientes falam, meu,
Você já passou pela situação, então eu entendo quando a pessoa chega lá e tá assim, você é minha última salvação, né? Ai, será que vai fazer efeito e tal? Ah, e uma coisa, né, que aí depois, trabalhando, eu descobri, é que assim, pode acontecer, que nem eu falei, ai, na primeira sessão, saí de lá, nem saí do consultório, me deu dor de barriga, eu já pensei, nossa, aí não funciona, né? Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa faz a terapia e vai ter a crise que a gente chama de crise curativa. O que que é isso? É, às vezes, desacerbar aquilo que a pessoa tem. Então, no meu, ou vai dar muita vontade de fazer xixi, ou vai dar diarreia, enfim. Ou que a pessoa tem, ela tá com uma dor muito grande, ela tem uma dor em algum lugar, pode ser que tenha essa dor, entendeu? Tem ali nos primeiros 5 dias e depois sai, entendeu? Passa. Mas ter essa crise curativa. Deixa eu ver aqui a pergunta. Se eu não entendi se você ficou boa após fazer o curso e auto-aplicar essa terapia em si. Quantas vezes você fez a terapia? Tá. Então, Pri, na verdade, eu fiz o tratamento com outra pessoa. Eu não apliquei em mim, entendeu? Eu sempre acho importante a pessoa fazer com um terapeuta, né? Mesmo que eu tenha conhecimento, eu preciso de um outro atendendo em mim, né? É melhor, né? Por mais que eu tenha conhecimento, é bom eu ir num lugar, relaxar lá e ser atendida, né? Hoje o que eu faço por ter conhecimento dos pontos é, em alguns casos, algumas coisas que eu tenho, preciso, tô mal disso aqui, já sei onde que é colocar o ponto, né? Mas é o que eu falo, isso não é o ideal é passar por toda a análise e saber o que que é realmente, né? Não tratar só o sintoma. Isso, a Tânia tá dizendo aí, o ideal é receber de outro terapeuta. Calma aí, deixa eu ver aqui da Pri. Então, eu fiquei boa, foi antes do curso, né, que eu já comecei a melhorar. No meu caso, foram 5 sessões iniciais para equilibrar, que ela falou, você vai fazer as 5 sessões e nessas sessões você vai sentir a melhora. Na terceira sessão eu já não estava tendo essas crises assim, né? E depois eu não lembro, eu fiz mais algumas sessões porque eu gostei, sabe? Pra mim foi tão... por mais que eu não tava tendo mais aquele sintoma, aquelas coisas, eu gostei porque, poxa, ajuda a equilibrar meu corpo, né? Me ajuda a manter em equilíbrio, né? Aí equilibrar o pH do meu corpo, me fazia bem, entendeu? Ir na sessão, fazer a sessão, é muito bom, porque você vai lá, vai relaxar, sabe? Aquele momento seu e que às vezes a gente não tira esse tempo, né? O Renato falou, Sam, teria como explicar o que acontece no corpo em relação aos ímãs, do negativo e positivo? Então, como eu comentei ontem, né? Eu até trouxe ontem os ímãs para mostrar para vocês. Então, gente, se não ficar claro, não respondi alguma coisa, vocês mandam aí, por favor. De nada, Pri. Então, todos os pontos, então, às vezes chamam de biomagnetismo médico e de par biomagnético. Esse par é porque tem um lado positivo e o lado negativo, né? Todos os ímãs são bipolares, né? E aí esse ímã, primeiro, é um ímã de neodímio, que é um ímã que tem uma potência exata para fazer esse tratamento, né? E aí o que que acontece? Na Terra existe o campo magnético, né? E quando a gente coloca esses ímãs, também gera um campo magnético. E o que que acontece? Ele vai ajudar a equilibrar o nosso pH, que, né, existe o pH que a gente consegue ver da água aí, se é muito alcalino ou muito ácido. No nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo aí é formado normalmente por 70% aí de água. Então, ao colocar os ímãs,
cria esse campo magnético, né? Então, vai ter o ponto específico para tal coisa e outra coisa, então vão estar aqui os ímãs, né? O positivo, o negativo, e aqui vai girar esse campo aí magnético da força de um ímã contra o outro, né? Quando a gente pega um ímã, eles se repelem, enfim. E aí faz girar ali e a equilibrar o pH. E com isso, o que acontece? Os vírus e as bactérias, que normalmente vão crescendo em ambientes ácidos, né? Vírus, bactérias, parasitas, vão vivendo ali em ambientes muito ácidos ou muito alcalinos, eles vão morrer, né? Porque não tem como eles ficarem numa zona neutra, que é um pH neutro. Então, quando a gente impacta com o ímã, é esse o trabalho que vai fazer, tá? Tanto é que para atender uma pessoa que tenha feito quimioterapia, rádio, né? Precisa perguntar se realmente quanto tempo faz. Antes, né? Quando eu fiz o curso, nós nem poderíamos atender, só depois de uns 13 anos que a pessoa tenha feito isso. Porque às vezes a química ali está dentro do corpo dela ainda, e esse movimento do ímã poderia mexer essa química aí dentro do corpo, enfim. Mas hoje já é permitido, só que sempre com essa perguntando ali se aquela pessoa pode fazer ou não, né? Como que tá, enfim. Hoje eu ouvi falar em 3 meses. Já atendi pessoas que têm, sei lá, 15 anos que fizeram químio e diz que ela não pode fazer. Esse diz que eu falo é quando a gente usa essa ferramenta de perguntar ali nos meridianos das pernas da pessoa, né, que a gente vê no pé, e aí ele dá uma diferença, né, assim, sim ou não. Normalmente, quando é não, ele fica rente. Quando dá uma diferença, é o sim da pessoa. Normalmente é essa a resposta. E aí eu consigo perguntar, exemplo, Renato, pode receber a terapia de biomagnetismo? Eu posso fazer? Então, sempre eu pergunto se eu posso fazer. Outra questão aí que a Pri tinha colocado, quantas vezes você fez a terapia? Isso também é de pessoa para pessoa. Então, é ali, faço a primeira sessão e pergunto quantas sessões mais essa pessoa precisa para equilibrar o corpo dela, tá? Diz 5 sessões, deu 5 sessões para equilibrar, como foi o meu caso. Mas isso não significa que nunca mais preciso fazer, né? É bom fazer para ir se mantendo equilibrado. Por quê? Ajuda na imunidade, né? Hoje nós estamos precisando bastante estar com a imunidade aí boa. Então você vai estar com o seu corpo ali equilibrado, com um pH bom no seu corpo. Isso vai diminuir a chance de você ficar doente, né? E aí tem a questão também que eu nem comentei aqui, né? Da gente também no bio trabalhar questões emocionais, né? Que assim, às vezes vem da mente, do coração, que aí manda pro corpo, vem do coração, que aí manda a mensagem para a mente, que manda pro corpo, e aí gera aquela confusão. E às vezes alguma coisa que nós temos é por questões emocionais, né? Então, poxa, se eu tô com uma depressão, muitas vezes, às vezes começo a sentir aperto no peito, uma falta de ar, né? Se eu sou uma pessoa ansiosa também dá esses sintomas, né? Então, tem essas questões, né? Mas, como que eu posso dizer? É cada um, né? É bem... Humanos nunca vai ser, não é um mais um, né? São dois. Por pessoa. Cada pessoa é de um jeito, então não tem como eu dizer, olha, você precisa de tantas sessões sem ter feito, né? E o ideal é isso, é manter
aí fazendo. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Eu não sei se... Isso aí, cada organismo reage de uma forma. Então, falando nisso, enquanto isso, se alguém quiser colocar mais perguntas, falando nisso, de cada organismo reage de uma forma, aquela questão que eu falei da crise curativa, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, né? Então, as mesmas pessoas, aliás, pessoas diferentes com a mesma patologia, algumas têm a reação e outras não, né? Eu falo muito de fibromialgia, né? Mas porque a maior parte dos casos que eu atendo são pessoas com fibromialgia. Gente, desculpa, tô chutando aqui o negócio. Mas são pessoas com fibromialgia. E aí elas falam que teve uma que na primeira sessão falou assim, nossa, fiquei um dia assim, Samela, com muita dor. Mas depois tirou com a luva, não senti mais dor durante aquele mês. Antes eu tinha dores todos os dias, então dessa vez eu tive uma dor forte e depois passou. Só que aí depois de um tempo que ela fez, equilibrou o corpo dela, ela não teve mais as crises curativas, entendeu? Mas para a mesma coisa, em vez de ser a dor de doer o corpo, enfim, pode ser uma diarreia, né? Pode ser fazer muito xixi. Por que isso? Precisa eliminar de alguma forma, né? Precisa ser eliminado de alguma forma. Então, se eu tô com vírus, bactérias, parasitas e etc, né? Micro-organismos aí que estão causando algo dentro de mim, isso tem que ser eliminado de alguma forma. E cada organismo realmente vai reagir de um jeito. Então não tem como eu dizer quantas sessões, né? Cada um precisa aí. Só mesmo fazendo essa avaliação. Ah, e uma outra coisa, né? Toda sessão é isso. É a avaliação de tudo, o corpo todo. Não é, Samela, eu tenho isso, aquilo, e eu vou tratar só isso, aquilo que você está dizendo, né? Que nem eu contei da minha história, nem perguntou o que eu tinha, foi lá, fez e tal, né? Às vezes dão pontos que as pessoas falam, mas eu não tenho esse sintoma, né? Porque eu pergunto mais pelo sintoma, né, pra pessoa. Mas eu não tenho esse sintoma. Mas o biomagnetismo também é preventivo. Então, eu não tenho isso. Tá, mas, né, você tem você é propenso a ter isso, então já acusou aqui pra gente equilibrar antes que isso aconteça. Né? Às vezes tem casos que eu pergunto, e aí, na família, dependendo do que é, alguém tem isso? Porque acusou aqui. Se a pessoa não tem, quem sabe, às vezes de família, né? Enfim. E aí? Mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? E assim, hoje eu falo, indico bastante o bio, quem faz também indica, nossa, é interessante, porque, gente, já aconteceu o caso assim de, Samela, então, você tem horário e tal? Tenho. Tá, mas assim, vou eu e mais 3 pessoas, tá? Então a pessoa faz e quer trazer, tipo, a mãe, aí traz a filha, traz o genro, vem a família fazer, né, pra ajudar aí a equilibrar o corpo e fala, poxa, é tão legal, gostei, quero trazer a família inteira pra fazer, né? E aí termina vindo todo mundo, um conhecido do outro. A Pri perguntou, independente da idade, pode fazer? Sim, todas as idades. Não tem, não tem assim restrição de idade para fazer, tá?
Já para responder a próxima pergunta, né? Lactante pode? Então, pode fazer o que não. O que a gente não faz? Em grávidas, pessoas com marca-passo, tá? Ou com alguma coisa eletrônica aí no corpo, marca-passo, estende, grampo cirúrgico. Aí no grampo cirúrgico a gente tenta analisar onde que é. Até o marca-passo, dependendo de onde eu preciso, aí eu não impacto no lugar onde está o marca-passo, sabe? Coisas assim. Grávida, exemplo, pode fazer? Pode, só que não pode impactar o ponto. Tem um ponto que não pode ser impactado. Mas nós preferimos não fazer, né? Porque, enfim, grávida é melhor ficar de boas aí na sua. Mas lactante pode fazer. E no caso de químio e rádio que eu falei, tem que ser perguntado. Mas vamos supor, Pri, chega uma pessoa lá e fala, olha, eu estou amamentando e tal. Aí eu vou perguntar se ela pode fazer ou não, né? Porque aí a gente tem que avaliar, né? Se ela pode ou não fazer, tá? Tanto é que eu tava atendendo uma pessoa, né, que nesses dias aí deu uma... que ela amamenta e tal, enfim. E ela falou assim pra mim, nossa, parece que meu filho tá até mais tranquilo. Ele tinha insônia, não dormia à noite, sabe? E ela ficou assim, comecei a fazer o bio. Nossa, aí eu falei, na verdade você vai se acalmando, né? E isso também vai passando pra criança, né? Como ao mesmo tempo, se a criança está muito nervosa, não dorme, às vezes também é porque a mãe tá passando por algum momento, certo? E então, criança pode fazer, é uma técnica que não é invasiva, porque a gente coloca os ímãs, né? Coloca os ímãs no corpo, não dói nada, né? Então é só encostado no corpo. Eu tô olhando aqui porque eu não coloquei aqui do meu lado os ímãs, senão eu ia mostrar. Não entendi o que seria um meridiano a mais de um. Então, os meridianos, né, são aí nossas pernas, nossos braços. Os meridianos também são utilizados aí para usar, eles usam bastante na acupuntura. Então, também são centros aí de energias onde traz essas respostas, né? Então, no caso do bio, a gente utiliza o meridiano das pernas para saber aí o que a pessoa precisa tratar ou não. E um outro detalhe, né? Assim, Sam, mas eu fiz a terapia, deu os pontos X, né? Na primeira sessão. Na próxima sessão pode dar pontos diferentes? Sim, pode. Na primeira sessão pode dar os pontos que você precisa mais naquele momento, entendeu? Calma aí, eu vou terminar isso e eu já te falo, Rê. Os pontos que você precisa mais naquele momento. Então, às vezes, eu preciso equilibrar primeiro uma coisa para depois equilibrar outra. Então, pode dar pontos diferentes, pode se repetir pontos. Então, na primeira sessão não conseguiu equilibrar, então vai para uma outra sessão. E outra, quantidade de sessões, depende também um outro fator. Há quanto tempo eu tenho essa patologia? Né? Quanto tempo a pessoa tem? Nossa, tem há mais de 30 anos isso aqui. Aí tem que ver se a gente consegue o tempo para equilibrar, vai ser diferente. Nossa, eu descobri tem um mês, eu tô tendo sintomas há 2 meses. Vai ser diferente, entendeu? Vamos lá. Então, na verdade, os meridianos, o que a gente utiliza, utiliza eles para ter essa resposta, a análise dessa resposta de quando eu pergunto.
Como que eu posso... Seria... Gente, vai ser perfeito se eu conseguir fazer uma live. Vê se vocês concordam comigo. Fazer uma live com a pessoa aqui e eu mostrando pra vocês, né? Eu acho que seria, assim, o ideal. Pra conseguir, assim, fazer e mostrar. Olha, gente, Então, o meridiano, a gente utiliza os meridianos das pernas, que aí, tipo, é as pernas mesmo, só que aí eu pego aqui no pé, no calcanhar da pessoa, e vou balançar assim mesmo. E vou perguntar, esse biomagnetismo aqui é do Renato? Então, na verdade, ele vai me auxiliar a obter a resposta do que você precisa, entendeu? Ficou claro? E dá para fazer, Rê, também, que aí a gente utiliza o das mãos, né? Dos dedos, né? Também dá para fazer. Mas normalmente, quando a gente está atendendo a pessoa, faz nos pés, né? É os meridianos das pernas, mas utiliza para ver no pé. Mais alguma dúvida aí? Alguma coisa? Acho que é isso. O que eu queria mesmo trazer hoje para vocês aí é a minha história, como que funcionou para mim o biomagnetismo. E quem quiser saber mais pode me chamar aí, mandar mensagem. Nossa, eu queria saber. Eu tenho um canal no YouTube, tem vídeos lá, não só do bio, como também das outras terapias que eu faço. Por quê? Como eu falei, trata lá, né, a questão física, tem alguns pontos emocionais, mas e aí? Se essa questão que eu tô tendo é porque eu tô, né, criando ela, fico, nossa, minha vida, ai, céus, né, e outras coisas, às vezes nem sei o que eu tô. Por isso que eu falo, trabalho mental, físico e emocional, que é trazer para a consciência, te questionar o que está te causando aquilo e o que você está fazendo diferente para sair disso, né? Ai gente, desculpa, eu tô falando bastante. Mas assim, exemplo, trata uma pessoa que dá lá que ela não pode comer, sei lá, amendoim, vamos supor. Não pode comer amendoim porque empipoca toda, sei lá, dá uma alergia ferrada. Tá bom, atendi, falei pra pessoa isso e ela volta toda empipocada, né? Por quê? Tá fazendo ali o equilíbrio, ela vai lá, eu limpo, ela vai lá, suja, né? Desculpem os fumantes aí, mas é a mesma coisa. É um exemplo que aconteceu, tá? Em atendimentos meus, que a pessoa tá ali, fuma, né? E eu falo, poxa, meu, tá dando pontos aqui, pulmão, tá complicado, né? Tá dando aqui, tá bem complicado, né? Você vai ter que procurar ajuda médica e continuar com o bio, mas fazer os dois, porque... E aí, o que você vai fazer, né? Então, né? Eu fumo há muitos anos, não dá pra me largar o cigarro, é uma coisa que eu não vou fazer. Então, é isso, né? Então, ir trabalhando, as pessoas vão falar, eu quero fazer ou não quero fazer esse movimento. Entender? Eu tô dando exemplos assim, de coisas simples, mas tem outros tipos de coisas que causam, né? Que fazem com que eu me mantenha naquela situação, né? Então, se eu não vou deixar, se meu pulmão tá comprometido e eu não vou deixar de fumar, então não há médico, não há terapia, né? Que vai mudar isso, né? Eu preciso ter a mudança na minha consciência aí querer fazer essa mudança. Então, esse é um outro lado da, das minhas terapias, né? Que é questionar, trazer essa consciência para a pessoa pensar. Tá. E aí, eu quero ou não quero? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Tá bom? Então é isso.
Fico muito feliz de ter vocês aqui na minha live. Muito obrigada a todos. E acho que foi um horário bom mesmo. Vocês escolheram aí, é um horário também mais tranquilo, né? Acho que todo mundo consegue aí chegar do trabalho e assistir a live. Eu vou deixar ela salva também no meu canal do YouTube, que é Samela Fortunato também. Aí lá estão as lives que eu tenho feito, estão vídeos sobre bio. Tem vários vídeos, várias coisas lá, então podem ir lá e aproveitar conteúdo. E também aqui. Nossa, Sam, queria saber sobre tal coisa. Olha, Sam, como que funciona aí o bio. Nossa, traz aí os imãs de novo que eu não vi, eu quero ver. E é isso. Ou então, aquilo que eu falei pra vocês, né? Que vai ser perfeito. Quem sabe aí alguém, né? Me ajuda também a fazer talvez essa live com a pessoa e mostrando como que é. Eu tenho vídeos assim no YouTube, mas poderia ir falando, vocês vão perguntando e eu mostrando como é que é, seria bem interessante. Tá bom? É só vocês irem falando aí que eu vou vendo o que dá pra fazer, organizando. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês.